Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conecta Leite. Eu sou o Cleverson Saraiva e hoje, nesse episódio, a gente vai falar e discutir um pouquinho sobre as principais causas da diarreia neonatal, as estratégias de manejo, prevenção mais eficazes e as oportunidades para avançar nessas áreas. Para falar mais sobre esse assunto, hoje a gente está aqui com a Hanna Pochno, que é médica veterinária e especialista em clínica e cirurgia de grandes animais, com mestrado e doutorado em saúde animal. Atualmente atua como especialista técnica de gado de leite na JA Saúde Animal. Também a gente está aqui com a Gabriela Kirs, médica veterinária e produtora rural, também proprietária da Chácara Kiwi. E como a gente costuma mencionar aqui, os nossos convidados são sempre um cooperado e a Gabriela é da terceira geração. Comigo aqui também, minha co-host, pela segunda vez já, né, a Daiane Oliveira, também médica veterinária, especialista em clínica médica e cirurgia de ruminantes. Atualmente atua como analista técnica no setor de saúde animal na cooperativa Castrolanda. Meninas, muito obrigado por vocês disponibilizarem esse tempinho para a gente vir aqui trocar essa ideia bacana. Eu já queria iniciar então com uma pergunta para a Hanna. Qual que é a importância da diarreia neonatal para a pecuária do leite? E quais são os principais impactos econômicos que isso pode trazer aos produtores? Então, pessoal, primeiramente, boa tarde. Boa tarde não, né? Olá, boa noite, bom dia, não sei quem está nos ouvindo aí. E obrigada, pessoal da Cooperativa Castrolanda, Daiana, Cleverson, pelo convite. É uma honra poder estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema que eu adoro, né? Sobre bezerra. E respondendo a sua pergunta, Cleverson, a importância total, né? Porque diarreia está entre as 3 principais doenças que acometem bezerra do nascimento até o desmame e sendo que é a principal de bezerras do nascimento até 20 dias de idade. Então, dá bastante dor de cabeça lá ao produtor, tem prejuízo, tanto prejuízo direto quanto como gasto com medicamentos, mão de obra, às vezes perda de animal, exames laboratoriais, enfim, que sempre tem que estar fazendo ali na rotina. E gastos indiretos, que esse que é o difícil da gente mensurar, que eu acho que esse que é o pior, na verdade, né? Que é quanto que ela tá deixando de ganhar peso, quanto que ela vai deixar de produzir na sua primeira lactação, quanto que ela vai atrasar de ter o seu primeiro parto. Então, tem umas questões muito importantes e muito complicadas relacionadas à diarreia ali na propriedade, né? Tem alguns estudos, né, que demonstram que uma bezerra que tem um quadro de diarreia ali no período de aleitamento, ela já vai ser uma novilha que vai produzir menos na sua primeira lactação. E tem alguns estudos que demonstram, né, que mais na parte da epigenética, que até as suas filhas podem sofrer com essa doença que ela tiver ali no primeiro mês de vida ou durante o período de aleitamento. Então, é uma doença que a gente tem que estar atento mesmo na propriedade. Até só complementando, né? Tem casos que ela chega a perder até 325 quilos na primeira lactação de produção. Então, assim, a gente vê o prejuízo na hora ali, mas esquece que tem o prejuízo futuro. Aí, às vezes, acontece não, mas as minhas vacas são produtivas, mas talvez elas pudessem ser mais, que é dessas pequenas perdas, né? Que elas começam a ter, a gente começa a ter esse prejuízo que a gente nem tá vendo, né? Como a Hanna bem falou, ela vai ganhar menos peso, então, portanto, se ela desmama menos pesada, ela vai ser uma vaca menos produtora, como o contrário é verdadeiro. Quanto mais pesada ela desmama, ela tem a tendência a ser uma vaca mais produtiva. E aproveitando, né, esse gancho falando das diarreias, a gente tem várias causas aí de diarreia, tanto infecciosas como não infecciosas. Então, vírus, bactérias, as diarreias que são não infecciosas, então de origem alimentar, uma falha de manejo na alimentação das bezerras, em temperatura, concentração do sucedâneo. E isso tudo está causando um problema que às vezes a pessoa não está vendo que é mais grave do que ela imaginaria. E aí, aproveitando, né, Gabriela, hoje para vocês lá, qual é a casuística da diarreia? Vocês têm muito problema? Isso é um desafio para vocês dentro da fazenda? Então, acho que o produtor de leite que fala que não tem problema com diarreia está mentindo. A gente vê que é um problema que todo mundo tem, mas que a gente tem que buscar ter cada vez menos, né? Então, quando eu entrei na propriedade, a gente tinha uma casuística maior, mas assim que eu entrei, eu falei, precisamos pensar mais nas bezerras, porque a gente sabe que elas são o futuro da produção, da leiteria em si. E aí a gente começou a ter mais atenção nesse período. A gente investiu em novas tecnologias, adquirimos um pasteurizador, um carrinho de fornecer o leite para as bezerras, para que o leite não chegue cada vez numa temperatura para elas.
Então, assim, a gente sempre foi investindo em coisas para facilitar a equipe que trabalha com elas, para a gente poder cobrar cada vez mais deles também, porque a gente sabe que instalações, limpeza, como a Daiana falou, o adensamento do sucedâneo, a temperatura do leite são fatores que também vão interferir na diarreia de bezerras. Então é isso, tipo, a casuística da fazenda, a gente vem, claro que a gente sempre busca melhorar, mas pelo que a gente vê, assim, tá boa. Claro que pode melhorar, mas, assim, tá dentro do que a gente colocou como meta. E o principal fator que você observou que impactava nessas casuísticas, qual que seria, assim? Tinha um que chamava mais atenção? Então, no começo, a colostragem, eu via que era um ponto que eles pecavam bastante. Então, a gente tinha uma casuística de diarreia bem alta nos primeiros 15 dias das bezerras. A gente começou a pegar um pouco mais pesado no colostro. Então, olhar bem o Brix, fornecer sempre colostro com o mesmo Brix para todas as bezerras. E a gente viu que essa diarreia diminuiu. E também a temperatura do leite era um problema quando a gente não tinha o pasteurizador, a gente não conseguia fornecer para todas a mesma temperatura, era muito difícil esquentar o leite para chegar na temperatura que elas precisavam. E também a limpeza a gente usa os baldinhos para aleitamento. Esse é um ponto que realmente foi, acho que, o ponto-chave para diminuir a diarreia do nosso bezerreiro. Então, a gente colocou um protocolo de limpeza dos baldinhos, fez o que precisava ser feito para eles conseguirem limpar bem, terem o que eles precisavam, né? Porque a nossa estrutura, às vezes, dificultava um pouco a limpeza. Então, a gente fez o que precisava ser feito e, a partir do momento que o protocolo começou a ser seguido, a gente viu que reduziu bastante também a casuística de diarreia. E o que a gente vê é que, no começo, os funcionários podem ficar meio assim, não querer fazer, porque vai dar mais trabalho, mas depois eles veem que limpando bem os baldinhos pode ser que eles percam um pouco mais de tempo, mas que depois eles vão tratar muito menos bezerras do que economizar tempo. Vão no fim economizar tempo, porque vão precisar tratar muito menos bezerras do que tratavam. Não, é bem isso mesmo. Eu sempre falava isso até quando eu estava trabalhando em fazenda diretamente, assim, no dia a dia, que conforme eles melhoram o manejo, eles diminuem o trabalho, tipo assim, positivamente falando, né? Não estimulando a não fazer, né? E aí, assim, hoje a gente vê esses problemas de manejo, assim, Hannah, você caminha bastante por aí, tem uma equipe grande que você, como eu disse, toma conta ali. O que você vê que é os principais equívocos que o pessoal comete aí, pensando em diarreia, em manejo de diarreia, em conduta, às vezes, na fazenda, assim? Bom, relacionado a tratamento, né, principalmente não hidratar a bezerra da maneira correta, porque aqui na nossa região a gente já vê que é uma prática, uma cultura já estabelecida. Até você pode falar mais, Ana, se ainda existem propriedades que não fazem hidratação correta ou não. Mas para, assim, a nível Brasil, né, as propriedades menores de agricultura familiar, que é o que produz mais leite no Brasil ainda, né, hoje em dia, a gente vê que ainda precisa conscientizar muito o produtor. O que mata a bezerra não é, né, muitas vezes não é o patógeno, é a desidratação. Então, acho que está entre os principais erros. Segundo ponto, tratar 100% das diarreias com antibiótico. Também é uma questão que acho que aqui na região, regiões mais tecnificadas, fazendas mais tecnificadas, que tem um acompanhamento de um técnico, de uma assessoria focada na criação de bezerros, já não tem mais tanto problema quanto a isso. Mas o funcionário não quer ficar tirando temperatura. Muitas vezes você entra na propriedade e não tem nenhum termômetro, né? Nem sabe como que mensura a temperatura da bezerra para saber se realmente precisa de um antibiótico ou não. Então, a gente vê, eu estudei, né, trabalhei com Cryptosporidium aqui na região também, e tá entre as principais causas de diarreia. Cryptosporidium, rotavírus, coronavírus, depois a gente vai falar um pouquinho sobre patógenos, eu acho. Mas são patógenos que não precisa fazer antibiótico, que não tem tratamento. Esse depende da resposta da bezerra ali. E aí você tratar a maioria das diarreias com antibióticos, você, né, não tá fazendo um tratamento errado. Então, seria, acho que as duas principais falhas ali no manejo. E eu acho que ainda levantaria a questão de falta de anotação. Não ter gestão de dados. Você não sabe se tá bom, se tá ruim. Que nem a Gabriela comentou, que melhorou bastante, diminuiu a prevalência. Por quê? Porque eles anotam, né? Porque eles têm esses dados na mão.
Às vezes a gente chega numa propriedade e o produtor... como é que tá a tua diarreia? Tá tranquilo, tá normal, mas quanto? Qual que é a prevalência? Não sabe. De tantas bezerras, né, durante a semana, quantas que apresentam diarreia? Eles não sabem, eles não têm isso anotado. A gente já tem um controle maior, eu acho que nas vacas que estão produzindo, na mastite e tal, também é um desafio, mas acho que já tem uma visão melhor para isso, porque são as que estão voltando dinheiro, que estão dando dinheiro pro produtor, né? A bezerrinha ainda não, ela vai produzir daqui 2 anos, então... Mas o produtor precisa olhar ela como uma caixa d'água, não como uma bica corrida. O professor Carlos Bittar fala muito sobre isso, né? Não é uma torneira aberta escorrendo água ali, não, é uma caixa d'água. Você tá guardando e um momento você vai usar aquela caixa d'água. Então, acho que é isso que tem que ter. Seriam uns 3 que eu vejo, né? Não sei se vocês têm uma opinião diferente aí. A gente vê que rola o investimento da genética, mas não necessariamente para manter aquela genética dando o máximo, expressando o máximo potencial que ela tenha, né? Mas você comentou assim, aqui talvez é diferente, já tem, todo mundo faz, mas nem todo mundo trabalha já assim com a hidratação das bezerras, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que sim, e já mudou bastante a realidade, trabalham com o hidratante, pensando, né, quando dá diarreia, dá o hidratante, mas às vezes as pessoas dão tarde demais. Elas esperam a bezerra se esvair em diarreia ali, ou às vezes deitar na baia para pensar, eu vou hidratar. Então, às vezes tem essa falha de demorar para dar, ou também hidratar da forma errada. Então, talvez eu precisasse fazer uma hidratação... Talvez não, eu deveria fazer uma hidratação intravenosa e aí a pessoa vai lá e faz hidratante oral quando ela precisava tomar na veia para ser mais rápida a reposição. E eu vejo também que acontece muito de... a pessoa não entender esse momento porque ela não sabe identificar, né? Hoje a gente trabalha tentando mostrar esse treinamento mesmo para... treinar quem está no dia a dia para olhar, olha, né, o olho da bezerra está mais fundo, ver como é que está, né, o turgor da pele dela, se ela está com elasticidade ou não, se precisa hidratar. Porque às vezes para ele realmente o certo é hidratar só quando ela está com a diarreia bem mais profusa, né? E quando na verdade alterou a consistência das fezes, a gente ainda precisa hidratar porque o que vai... Amoleceu, já tem que hidratar. Exatamente. E aí o antibiótico, essa é uma luta. Porque o que mais acontece deu diarreia, aplica um antibiótico. Né? Em vez de pensar em outra coisa, um controle de dor ou qualquer coisa assim. E até eu vendo, a gente estuda, vai vendo os cursos e tudo, o professor Smith tem uma palestra dele só da parte de tratamentos, e ele fala muito disso, que tem os estudos, ele tem um grupo de pesquisa forte que fala muito que se você trata, às vezes, com um antibiótico, principalmente o antibiótico oral, que tem muito para tratamento de diarreia em bezerras, muitas vezes ele é pior. Ele mata a flora boa, em vez dele ajudar a resolver o problema, ele atrapalha, né? Então, isso é muito ainda que a gente tem que trabalhar nessa educação mesmo para conseguir conquistar as pessoas para hidratar, focar nessa questão da hidratação mesmo oral, né? Mas eu acho que é bem esses pontos, assim, que são mais falhos. Às vezes a negligência na questão de limpeza também existe, muitas vezes também. Mas quando a gente fala de conduta, eu acho que o ponto alto é hidratação, né? Fazer ele fazer no tempo certo, né? O que é complicado, pensando em diarreia, porque é muita coisa da diarreia, né? Ela começa lá no pré-parto. Né? Exatamente. Então, a gente começa com a vaca lá no pré-parto, se ela não estiver bem alojada, se tiver sujo o ambiente, ou mesmo, tirei do pré-parto, ela colocou a bezerra numa casinha suja, ou os baldes, né? Estão sujos e tá passando transmissão. Compartilha o baldes e o balde não tem uma higiene adequada. Então, vai estar transmitindo também. Aí, como você estava comentando, né? As causas. A gente vai ter bactérias, vai ter salmonela, vai ter clostridium, vai ter rotavírus, coronavírus, E. coli ali também, causando criptosporidium, Eméria, enfim. Isso são N fatores. Rotavírus, coronavírus, a vaca pode estar eliminando ali antes do parto. A bezerra nasceu, ficou com a vaca ali muito tempo. É o que bastou para se contaminar. Então, assim, essa parte ainda é difícil o controle, né? Porque assim como muitas doenças, quando são de origem multifatorial, a gente tem um desafio maior. Mas é aí que entra, né, o nosso trabalho e também a importância da gente começar a identificar essas doenças, né? Eu sei que tem muitas empresas que elas vão trabalhando com essa parte de diagnósticos e aí também, assim, ali na JA, né, vocês têm essa frente de trabalho para ajudar o produtor no sentido de viabilizar os diagnósticos, né, estimular esse tipo de trabalho? Sim, já era uma conduta, né, que tínhamos em relação à mastite, de identificação de patógenos, e agora a gente tem feito isso com patógenos relacionados à diarreia também, e temos alguns laboratórios que a gente confia no resultado, porque eu sempre falo para os promotores, né, você receber um diagnóstico ali, mandou fezes para o laboratório, tá?
você receber um diagnóstico ali no tumor, você precisa saber interpretar. Então, o veterinário, o técnico, né, enfim, quem tá responsável ali pelo bezerreiro, ele precisa entender de cada exame como que ele foi feito para ele saber interpretar o resultado. Então, às vezes, por exemplo, vem ele positivo para Cryptosporidium. E a maioria dos laboratórios soltam em cruzes. A gente não tem como interpretar um exame desse. Você precisa fazer a contagem certinha de ocistos no campo para você saber se realmente há uma alta infestação e tal. Aí vem lá, vamos supor, né, esses tempos de uma fazenda lá de Santa Catarina, um promotor veio me pedir ajuda, que estavam tendo surto, já tinha morrido 8 bezerras, um surto de morte mesmo, de bezerras. E aí mandaram fezes e a única coisa que veio positivo foi Cryptosporidium, uma cruz. O Cryptosporidium tá matando as bezerras. O Cryptosporidium não tem mortalidade, não é alta mortalidade, né? Não, calma aí, você tá interpretando errado, vamos parar, vamos pensar. Alta mortalidade a gente tem que relacionar mais a causas bacterianas, né? Uma salmonella, uma E. coli. Aí que eu perguntei pra ele, como é que vocês coletaram essas fezes? Mas coletei no potinho e mandei no laboratório. E fez cultura pra salmonella e não cresceu. Então não é salmonella. Não. Salmonella é um bichinho filha da mãezinha, né? Pra não dizer outra palavra. Porque ela faz um estrago na bezerra, mas se tira do organismo da bezerra, ela morre facinho. Então você tem que ter um meio de cultura certo pra coletar. E a maioria dos veterinários não sabe isso. Então eles próprios... E o que eu fico... né, que fico irritada, assim... questão laboratorial. Eles recebem a amostra e não informam. A próxima vez eu não vou conseguir fazer a cultura para salmonella nessa amostra. A próxima vez se traz um exame no meio de cultura Rapaport, que é o que o pessoal da alimentícia, da indústria alimentícia utiliza. Que daí você vai conseguir manter a bactéria ali para fazer o meio de cultura, né? Outra coisa, recebe e vem positivo para E. coli. Gente, E. coli, lógico que vai ter E. coli nas fezes, né? Tá no intestino. Tá no intestino, tá no meio ambiente. Então, deu positivo para E. coli, o laboratório precisa fazer o exame diferencial para ver se aquele patotipo que tá na fazenda é a enterotoxigênica ou é aquela que causa a diarreia nas bezerras, né? Então, essa questão laboratorial, eu vejo assim, que é um erro que a maioria dos veterinários não sabe interpretar. Então, a gente precisa trabalhar muito em relação a isso. E nos laboratórios também, para oferecer esse suporte ao campo, né? Aos veterinários. Então, como se perguntou a JA, a gente tem esses parceiros que fazem alguns exames e eu consigo fazer algumas coisas lá na JA também. Eu consigo fazer e faço para umas fazendas parceiras nossas, né? Exame para Cryptosporidium e é fácil, é um microscópio que você precisa e uma centrífuga. Não é caro. A fazenda, se for fazenda grande, com um grande número de bezerras, pode ter e a gente treina, né, esses profissionais para fazerem o exame. E para Iméria, que também mais fácil ainda, né? O APG, se fazendo no microscópio ali. Agora, exames, por exemplo, para vírus, né? Que a gente precisa do PCR, são exames mais específicos. Eu indico sempre, por exemplo, aqui no Paraná, enviar para Londrina, na UEL. Tem o professor Alfieri lá, que ele é o papa, né, dos vírus aqui. Então, confio bastante no resultado. Então, dependendo do que for, a gente vai direcionando para os laboratórios parceiros. E vocês costumam, Gabriela, fazer esses diagnósticos nem na propriedade lá? Ou... A gente já fez algumas coletas quando a gente estava tendo surtos de diarreia. A gente fez algumas coletas já, mas não que a gente tem rotina de coletar sempre que tiver um caso. Não. Geralmente, quando a gente tem, assim, surtos, a gente não... Qual que é o motivo, o que está acontecendo, aí a gente faz a coleta e vê o que... Entendi. Mais porque a diarreia, na verdade, não é tão igual a mastite, né? Porque a mastite, cada bactéria você vai seguir de uma maneira. A diarreia, tudo que você melhorar, você vai prevenir todos os patógenos, né? Não é tão específico. Então, deu um surto ali, você vai... arregalar o olho ali para questão de limpeza, para ver a colostragem, ver o ambiente e tal. Tudo que você melhora ali, você vai prevenir todos os patógenos. Então, às vezes você não precisa identificar todos, né, os casos. Não é igual a mastite, né? E até... Interessante você saber o que tem na propriedade. Exatamente. E às vezes não adianta se firmar só... O diagnóstico ele é importante, mas muitas vezes ele acaba vindo até negativo os resultados, né? E aí você já... Nossa, mas tá com diarreia, tá tudo... Não, mas só que daí você faz um exame num lugar que o colostrum tá dando na hora errada, que o ambiente tá contaminado. Então, você já tem outros... Antes de pensar no exame, teria outras coisas que seria ideal ajustar, para daí você ir fazendo depois. Você vai afunilando para você deixar tudo redondinho, a né? gente não tem como esperar o diagnóstico chegar para fazer o tratamento, né? Ou para você mudar alguma coisa. Então, eu acho que na diarreia é mais isso. É você buscar o que você tem dentro da sua propriedade e como você pode prevenir de ter isso. Então, às vezes que a gente
levou amostras laboratoriais foi mais pensando nisso. Eu preciso adicionar alguma vacina no meu pré-parto ou preciso mudar realmente algum manejo. Então, foi mais pensando nesse Pra ajustar as condutas, né? No caso. Isso que você comentou, Daiane, muitas vezes o resultado vem negativo. E realmente, principalmente para diarreia de bezerra. É bem frustrante, assim, você manda a amostra e vem negativo. Mas você tem que confiar, o veterinário tem que confiar no seu feeling, né? A clínica é soberana. Sim. Então, a bezerra, ela tá com clínica vamos supor, salmonela, né? Uma bactéria que causa uma alta morbidade, uma alta mortalidade. Então, você tá com surto no bezerreiro. Aquela diarreia que você sente cheiro... E você, não, isso aqui é salmonela. A bezerra com clínica apática, caso de morte súbita na fazenda. Morte súbita, desidratação intensa, casos de pneumonia conjunta, febre para cima de 41. Tudo tá dizendo que é salmonela. Aí você recebe o diagnóstico, não cresceu, não é salmonela. Não, calma, né? Confia no teu taco ali, digamos assim. É até pra quem faz necrópsia, né? Porque de salmonela também dá a secreção é muito intensa. Então, a alça tá lotada de líquido. Então, você abre, por mais que necrose, não... É muito feio de ver. Então, realmente tem que confiar em si mesmo. Não, tá? Vamos seguir nessa conduta, ajustar o que dá pra ser feito, né? Melhorar limpeza, eficiência de colostragem ali, ou como a coleta desse colostro. E pensar que... e focar que vai melhorar os resultados, né? Mas realmente isso é bem complicado e bem frustrante. E às vezes é você explicar também quando você retorna com o resultado para o produtor, né? Falar, então, não tem nada. Mas não é porque você não tem um problema. Exatamente. É importante se explicar antes, né? Eu vou coletar aqui, mas se não vier nada... Não se frustre, né? E eu acho também essa questão de saber os períodos que são mais comuns cada gente. Então, iniciozinho da vida, a gente vai ter rota, vai que coli, depois coronavírus, rotavírus. Aí pra frente que vai pensar mais no cripto, salmonela. Então, com 1 dia, 2 dias de vida, tem que restringir também, né? Então, é importante... se atualizar, estudar e saber para que você vai pedir o exame. Senão também você vai queimar cartucho, pegar uma bezerra de 2 meses para fazer um painel lá com rota, corona e coli. Não vai ser útil, né? Então isso é importante realmente, essa consciência de quem também está no campo para entender, como você falou, né? Entender o que eu tô pedindo e por que eu tô pedindo e em que época, senão também é só mais um custo também adicional ali, né? Você comentou do criptos, né? Você trabalhou com Cryptosporidium, hoje tá bem em alta, hoje a gente tem esse desafio. Você podia contar para nós um pouquinho, né, da tua pesquisa, e eu já vou deixar também jogar um aí, que eu tava pesquisando esses dias, faz um tempo, na verdade. E eu vi que saiu uma vacina para Cryptosporidium, né? E foi 2023, mas só na Europa que tem lá. A Bovilis Scriptum, né? Isso, essa aí. Aí eu queria saber a tua opinião, o que você acha, o que mais, além dessa vacina, que a gente pode ir pensando no cripto, que tá bem em alta, né? Bom, falando um pouquinho sobre a minha pesquisa, então, ela foi dividida em 2 etapas. O título, né, foi a avaliação da prevalência e fatores de risco da criptosporidiose em bezerras leiteiras, aqui na região dos Campos Gerais. Então, trabalhei aqui em Casco, Arambeí, Ponta Grossa, Vitimarsum, Arapoti, toda essa região do ABCW. Aí foram coletadas 950 amostras de bezerras de 0 a 40 dias de vida, de 56 fazendas aqui da região. E aí a gente foi essa primeira etapa. E aí eu coletava um questionário sobre os principais cuidados ali do bezerreiro, se era ofertado leite comercializável, leite de descarte, sucedâneo, como que era ofertado, se era bico, se era balde, o colostro, se era sonda, se era ingestão pela mamadeira, enfim. Várias questões sobre limpeza do ambiente, tipo de baia, alvenaria, madeira, enfim. E depois a gente fez uma regressão logística, né, com todos esses dados. Pra gente saber, assim, qual que era a prevalência, que a gente encontrou 56% de prevalência nessas amostras, sendo que a maioria das bezerras ali, até 20 dias de idade, foi a maior prevalência, que é o que a gente já sabia, que estava descrito já na literatura, né? E 100% das fazendas tinham um agente. Por isso que às vezes eu desconfio, assim, quando vem alguma amostra, o pessoal fala, não, aqui eu não tenho problema com cripto. Não, você tem problema com cripto. Né? Vamos coletar da faixa etária certinha ali, 7 a 10 dias de vida, que eu tenho certeza que vai ter. Inclusive nas bezerras saudáveis, que não tem diarreia. Porque a gente encontrou 100%. E você começa a ler os trabalhos, você vê que é muito alto mesmo a prevalência. E depois eu vi, né, o que eram os fatores de risco que eram correlacionados à ocorrência ou não da diarreia. Então, a gente faz avaliação individual dos fatores, por exemplo, oferta de leite. Bezerras que recebiam leite por
Oferta de leite eu acho que a gente não teve alteração, mas, por exemplo, baia, o tipo da baia. Baia de madeira, baia de alvenaria, baia de metal. A baia de madeira era o que mais tinha prevalência de diarreia, né? Mas você nunca pode avaliar um fator isolado, porque a bezerra ela nunca é só uma bezerra, ela é uma bezerra que tem 7 dias, que é criada numa baia de madeira, que é limpo tantas vezes por semana, ou que não é limpo nunca, só quando a bezerra sai, então são vários fatores, né? E aí a gente pega esses fatores individuais e faz o modelo final de regressão logística, para daí a gente ver as interações entre os fatores. Então, assim, batendo no martelo no final, né, o que realmente foi relacionado à ocorrência de diarreia? O score de fezes, então quanto mais diarreia a bezerra tinha, mais oocistos ela tinha, mais prevalente, né, foi a criptosporidiose. Baia de madeira, deu, porque a gente já tem uma dificuldade maior, eu acho, de fazer a limpeza, né, a madeira ela fica mais úmida, a gente já não pode passar a vassoura de fogo, até dá pra passar, mas numa temperatura, fica fresa. Criação coletiva. Então, antes dos 20 dias, principalmente de vida. Então, a bezerra, logo no nascimento, ou 5 dias de vida, já ir para a criação coletiva é uma coisa que aumenta a prevalência. E a gente já sabia também, já estava na literatura. E uma questão que teve... Porque a gente tem o fator... A gente calcula a odds ratio, né? Que é a razão de chance da bezerra apresentar ou não a criptosporídeo. Quando ele dá acima de 1, quer dizer que é fator de risco. Quando ele dá abaixo de 1, quer dizer que é fator de proteção. Então, o fator de proteção que a gente encontrou foi alguma restrição ao bezerreiro. Que daí a gente já entra na questão da biosseguridade. Inclusive, vocês falaram sobre isso bastante no podcast passado, né? Que foi sobre criação de bezerros. Quem não escutou aí, escute. O pessoal que tá bem legal. Por exemplo, se a propriedade tem uma caixa de cal antes de entrar no bezerreiro, ou orienta quem visitar o bezerreiro a colocar um propé, né? Então, também, que é uma coisa que eu vejo mais aqui na região, você sai pra fora, assim, é mais difícil, assim, não são as propriedades mais tecnificadas. Mas isso foi um fator de proteção bem interessante que a gente achou no trabalho, né? E aí, a segunda etapa do trabalho foi o teste de eficácia de um produto, que eu testei o anitazoxanida, que é aquele vermífugo anita que a gente tem, né, na farmácia humana. Mas eu testei de maneira profilática, então as bezerras receberam desde o 3º dia de vida até o 10º. Então, durante 8 dias seguidos, elas receberam 500 miligramas da nitazoxanida. E eu não tive diferença estatística. A gente teve uma diferença numérica. Então, as bezerras que receberam o produto tiveram uma excreção menor de oocisto, mas não deu diferença estatística. Tipo, não justifica o lançamento de um produto assim, né? Até porque, se você fizer nessa dose que eu fiz o tratamento, fica mais caro, né? Do que o produto que já tem no mercado, que tá atualmente no mercado para tratar, né? Que já é comprovado que funciona. Inclusive, tem muitas fazendas que ainda utilizam a nitazoxanida, né? Meio... Não sei, pelo menos no meu trabalho não tive resultado. Muita gente procura. Exatamente. Aí o pessoal fala, mas se testou no tratamento? Eu não testei no tratamento, depois que eu já apresento sinal clínico, né? Não posso dizer. Mas eu penso, se no preventivo não funcionou, será que... No sinal clínico tá eliminando bem mais. Bem mais, qual é a chance, então, né, de ser então, eficiente? assim, meio... E sobre o que você me perguntou, Diana, da vacina... ótimo, né? Esperamos que logo tenha no Brasil. Torcemos, né, para que logo tenha no Brasil. Uma multinacional, né? Acho que é da MSD essa vacina, então acredito que eles já estão trabalhando para lançar aqui no Brasil. E o que é o problema do cripto? Por que até agora ninguém nunca conseguiu desenvolver uma vacina? Porque a imunidade relacionada à proteção do Cryptosporidium é imunidade celular, não é imunidade humoral. Então não é aquela imunidade mediada por imunoglobulinas, por linfócitos B, né? Ela é a imunidade celular, eles são linfócitos, são células natural killer, são macrófagos que estão ali fazendo essa proteção da bezerra. Então, o animal ele precisa entrar em contato com a gente para desenvolver essa proteção, essa imunidade, né? O que é a ideia da vacina deles, a Bovilis Cryptium, né? Você oferecer o leite, então as vacas, né, as matrizes, as mães são vacinadas durante o período pré-parto, pelo menos ali 3 semanas antes do parto, para que esse colostro seja um colostro hiperimune, né, e seja porque ele já tem vários estudos que não existem anticorpos anti-Cryptosporidium no colostro da vaca, né? Então, esse colostro dessa vaca que recebeu a vacina, ele vai estar cheio de célula de proteção para essa bezerra receber. Só que ela precisa receber esse leite, né? Eu acho que propriedades que vão ter melhores resultados são propriedades que oferecem leite de transição. Então, ela vai receber o colostro e vai receber o leite de transição ali, pelo menos por uns 4, 5 dias de vida. E é esse colostro tendo contato
local ali com os enterócitos que ele vai fazer essa proteção. Porque essa imunidade de memória, ela não existe, né? Ela é difícil, ainda tem muitos estudos que trabalham. É mais a imunidade celular. Então, eu acredito que é isso. E o problema realmente são os primeiros dias de vida ali. Né? Então, passando essa primeira semana com a proteção boa, eu tenho certeza que vai ter bom resultado, assim. E daí a gente vê que é importante ter a vacina, mas não limitar só a vacina, Só né? a Até vacina. por isso que até perguntei, fiquei pensando, quando eu vi, achei, nossa, sensacional, né? Mas é mais uma coisa, porque querendo ou não, a gente tem uma dificuldade ainda de trabalhar com Cryptosporidium, porque como não tem um tratamento de fato, a gente faz o paliativo. Mas ao mesmo tempo, se a gente olhar para outras casuísticas, né, por outros agentes, a gente também não, de fato, não trata. Né? Se for pensar no vírus, você vai fazer o paliativo ali para o animal não desidratar e diminuir a dor, né? Isso. E aí, puxando a linha de tratamento, assim, eu vejo que o foco, a gente vai sempre falar muito da hidratação, mas nem sempre a gente tem um hidratante que seja o mais adequado, né? Para a necessidade do animal. A gente precisa melhorar ali o equilíbrio, né, da perda dos eletrólitos, a gente precisa hidratar esse animal que está desidratado e voltar. Ele tem que ter energia também, mas não adianta eu pegar um produto que ele não vai ter todos os componentes, né? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, que a gente precisa ler bula, né? De medicamento, de produto e tudo. Então, vale conscientizar sempre as pessoas que tem que ter pelo menos ali um produto, né? Vai ter que ter o sódio, óbvio que é o que mais perde, é o que mais influencia para ela poder melhorar a volemia dela mesma ali, aumentar a pressão, evitar a parte também de desequilíbrio ácido básico, né? Vai ter que ter potássio, vai ter que ter uma fonte de glicose, vai ter que ter uma parte para estabelecer a parte de acidose que ela pode estar entrando por causa da diarreia. E aí que é o ponto, que esses tempos, faz um tempo já atrás que eu comecei nessa de olhar a bula de hidratante na época que eu estava em fazenda mesmo para comprar. E eu vi que alguns não tem nem a parte de a questão de um bicarbonato ou um aceto de sódio, alguma coisa para equilibrar a acidose da bezerra. Então, é o mínimo que tem que ter para o animal. E acontece muitas vezes do produtor querer dar o drenche da vaca para a bezerra. E é muito diferente, né? A composição. Nossa, a quantidade de cálcio que tem em drenche. Sim. Não, a fonte de glicose é outra. Não tem... Normalmente, para a questão do equilíbrio mesmo, ácido básico, vai ser outra coisa. Então, isso é importante, né? Quando a gente fala, né, dos tratamentos, essas partes, assim... a pessoa tá atenta mesmo ao que ela tá comprando, né, na fazenda. Eu sei que hoje vocês trabalham com hidratante oral. Tem mais alguma coisa, assim, que tá dentro dessa... parte de portfólio, de diarreias. Assim. Fora o hidratante, né, oral, nós temos vitamina D, que é importante principalmente para regeneração celular do epitélio, vitamina A principalmente, então bem legal, assim, tem uns trabalhos bem legais mostrando de utilizar a vitamina D nesse ponto. Para essa função, né? Aí, questão de meloxicam, que seria mais para... A gente tem um para dor, né? Que é meloxica com dipirona, mas pensando na função anti-inflamatória, analgésica. Antibióticos, a gente tem bastante também. Mas tem uma novidade vindo aí que mais relacionada à prevenção, que não dá para falar por enquanto, mas logo... eu acho que... Deixa no ar. Deixa no ar. Primeiro semestre do ano que vem, aí 2025, a gente já vai poder contar. Depois eu conto pra vocês com detalhes. Tá. E na fazenda, Gabriela, lá hoje, qual que é a conduta de tratamento que vocês têm tomado, assim, frente à diarreia? Então, a gente tinha um problema de tratamento tardio, porque a gente tinha um colaborador que não prestava muita atenção, prestava mais atenção em outros fatores. Agora a gente tá com um colaborador muito bom na fazenda, então sempre que ele vê a bezerra mais amoadinha, ele já começa com o hidratante. E quando vê que tá um pouquinho mais assim, ele já entra com um anti-inflamatório. E sempre tirando a temperatura, se precisar, ele faz antibiótico, senão ele segue com hidratante e com anti-inflamatório. É bom se todo mundo fizesse assim. Esse é o ponto que a gente estava conversando no começo, né? Porque não vai fazer antibiótico em todo mundo, né? Então, o funcionário, o veterinário técnico tem que treinar o funcionário para ter esse olhar de saber fazer o exame clínico da bezerra, né? Tem muito veterinário que não tem nem esteto, que não ausculta, porque a diarreia, ela pode vir a trazer uma pneumonia, né? Porque se diminui a qualidade do muco, se diminui o batimento dos cílios ali da nasofaringe, traqueia, enfim, e por causa da desidratação. E aí, a pneumonia, diferente da diarreia, é muito difícil de diagnosticar, né? Então,
você treinar que nem um funcionário para fazer o score de viscose, para saber se a bezerra tá em quadro de sepsia ou não, né? Para entrar com antibiótico, isso tem que ser feito na fazenda. E tem que ficar em cima, né, Gabriel? Você que sabe falar mais. É importante estar sempre... Que eu acho que, assim, o problema não são só os colaboradores. É quem não dá informação para eles. Então... Antigamente, lá na nossa propriedade, todo mundo era tratado com antibiótico, mas é porque era o que era pedido, não é... Era falta realmente uma desinformação, de informação para eles. Então, eu acho que é muito importante isso. Sempre a gente buscar ter uma equipe que tenha o mesmo tanto de informação que a gente tem. Se não só eu saber que não precisa fazer antibiótico, não adianta. Eu preciso que a minha equipe saiba disso também. Mas é sempre uma luta. Tipo, às vezes eles vão... Tá com diarreia, já faz um antibiótico lá. Não é... As pessoas têm a sensação de que aquilo vai resolver o problema. Exatamente. Se não fizer... Por isso que porque ela vai ter um curso de 7 dias. Não importa o que ela faça, normalmente vai ter. Então, mas ela acha que, para conforto, para paz de espírito dela, ela aplica ou faz alguma coisa oral ali de antibiótico para poder... né, melhorar o animal, assim, pensando, não, tô fazendo tudo que eu posso fazer, né? Quando não necessariamente precisasse, né? Não que a gente não precise usar antibiótico, né? A gente tem que ser sensato e casos, né? Que a gente vai ter que trabalhar, né? Então, assim, não é crucificar e dizer, não pode. Mas, o animal tá com sangue nas fezes, eu vou usar. O animal não tá deprimido, ela já tá numa outra, né? Ela tem a febre, tá fazendo a aferição da temperatura. Então, a gente vai utilizar. Mas não é só isso, né? É o antibiótico, é a hidratação, é a gente controlar a dor. Eu acho que o controle da dor é uma coisa ainda que... Nossa, é muito complicado para a parte de ruminantes ainda, né? A diarreia dá bastante dor. Eu acho que existem alguns equívocos, talvez, também, no que você usa para o controle da dor, né? Ainda existe muito, assim... normalmente, o mais indicado, a gente vê, né? Que as pesquisas mostram que seria, né? Um anti-inflamatório, né? Algum meloxicam, alguma coisa nesse sentido, porque o controle é mais eficiente, é mais prolongado, né? E não atrapalha a motilidade intestinal. Porque se a gente usa um inibidor, né? Inibidor não, um redutor de motilidade intestinal ali, alguma escopolamina, alguma coisa assim, já tem relatos mostrando que a gente tem essa translocação das bactérias, né? Então, para a corrente sanguínea, isso vai atrapalhar toda também a evolução da bezerra. Então, isso, mas também por uma questão de desinformação também. Não por mal, né? Você vai fazer porque você quer tirar a dor da bezerra, mas não porque você, nossa, eu vou fazer para ela ficar pior. Não é bem assim. E aí, nessa parte de tratamento, já tem outras N coisas, e prebióticos, probiótico, caulín, pectina. E assim, hoje, Hanna, o que você vê que dessas outras, né, assim, produtos para tratamento... Qual que é a tua opinião? Você vê se funciona? O pessoal usa muito? Quando você vai nas fazendas, você vê se tem muita utilização, assim, ainda? Sim, o pessoal tem usado bastante, justamente probiótico, né? Ou probiótico que tenha prebiótico junto. É um pouco controverso quando a gente começa a ler os estudos científicos, né? Porque muito estudo, eles começam a usar o probiótico quando a bezerra começa a apresentar diarreia. E aí, quando você vai ver, na verdade, ela já tem uma disbiose. Então, será que ele realmente vai ter essa melhora, né? Tem alguns dados empíricos que a gente vê que melhora, mesmo assim melhora. Mas os trabalhos que demonstram que maior efetividade são os que utilizam como preventivo. Então, a bezerra vai receber ele desde o primeiro dia de vida e não é durante o período todo do aleitamento, é o período mais crítico, né? Os primeiros 15, 20 dias de idade. Então, se você fizer ali desde o nascimento até os 20 dias de idade, aí sim você consegue reduzir a quantidade da diarreia, reduzir a morbidade, né? E a gravidade dos casos também. Então, eu sou bem fã, assim, sou bem a favor. Mas se usado na dose correta, né? E no tempo correto, eu acredito. Eu vejo muito que agora tá muito aquela parede de Saccharomyces, né? Que ajuda na qualidade do epitélio intestinal, melhora a saúde. Eu vi que tem uns efeitos. Eu trabalhei usando também um pouco isso e eu vi que realmente tem efeito positivo, mas assim, fazendo esse protocolo do início da vida, não na casuística mesmo. Porque na casuística... Mas tem bastante produto bom, assim, que acho que o pessoal tem abrindo um pouco mais a cabeça para essa medicina mais preventiva e fugir um pouco do químico, né? Sim, tem vários compostos que ajudam ali. Eu acredito que vai ter bastante novidade, assim, pra frente, né? Essa questão das bezerras, principalmente diarreia, tem mudado bastante, eu acho, a cabeça do produtor e
os trabalhos que tem, os grupos, né, de pesquisa focados nisso, têm trazido algumas novidades. Porque, assim, é o que a Gabriela comentou no começo. Toda fazenda tem diarreia e não tem como você zerar. Você não vai zerar. A bezerra, ela tá desenvolvendo ainda o epitélio intestinal. É igual um bebê. Um bebê, ele é criado maior no sistema quase estéril, né? Se a gente for ver. E mesmo assim, chora de cólica, apresenta diarreia. A bezerra é a mesma coisa. Ela tá desenvolvendo seu enterócito ainda. Ela não tem um sistema imune totalmente formado. Vive num ambiente totalmente contaminado, né? Então, a gente não tem como zerar a diarreia. Nós precisamos administrar ela, né? Ser mais uma... Se ocorrer, que ocorra de uma forma mais branda, né? Isso. Senão, não... É contraprodutivo também, né? Pra gente que tá trabalhando ali com números, né? Ai, não tanto produção e coisa. Você também tem que trabalhar pra melhorar as condições pro animal que você tá criando ali, né? E aí, a gente fala de prevenção, né? Não tem jeito falar de melhorar as coisas se a gente não pensar nas formas de prevenção, né? A gente falou muito de colostro já aqui, né? Eu acho que não tem como fugir do básico, que é fazer uma colostragem bem feita mesmo, no tempo certo. Que eu vejo que o problema não é você necessariamente colostrar, é colostrar no tempo certo. A gente vê muito, né? E a quantidade, eu acho, também Sim. é uma coisa que pecam bastante. Não, com certeza. E aí a qualidade. Acontece muito, a gente vê, às vezes a pessoa, né, faz a extração do colostro e vai fornecer para bezerra e na mamadeira, beleza. Aí não tomou tudo, daí larga a mamadeira assim, do lado, e depois, daqui meia hora eu volto e fica a bactéria ali, né, dançando no colostro. E aí foi falado de salmonela e tudo, e se dependendo da qualidade, da sua viabilidade do colostro ali, o quanto ele sofreu contaminação, a gente pode ter transmissão de salmonela via colostro. Então, se a gente não cuidar dessa qualidade do colostro, biologicamente falando ali, não vai funcionar também, né? A gente sabe que conforme esse colostro ele é contaminado, atrapalha a questão da absorção também para bezerra. Então, ela não vai aproveitar. Então, começa ali. Então, a gente tem que dar colostro, mas de que forma? Em qual quantidade, né? Fazer a segunda mamada. Você comentou do leite de transição, né? A gente tenta estimular o pessoal a fazer a segunda mamada de colostro e manter o leite de transição. Mas nem todo mundo faz. Não sei se pra lá é mais comum o pessoal fazer o leite de transição. Não faz também. É um problema de manejo, né, na fazenda, que tem que ser ajustado. Mas é tão importante fazer o leite de colostro. O leite de transição, desculpa. A gente tem o colostro e depois, sei lá, 4, 5 dias tem o leite normal, o leite comercializável, né? Você perde de oferecer muito nutriente pra bezerra, nesse leite de transição, né? Tem fator de crescimento, hormônios de crescimento, tem vitaminas, tem várias citocinas que fazem essa opsonização direta ali, a hora que elas entram no intestino. Pra Cryptosporidium, principalmente, o leite de transição é o que mais resolve o problema, né? Minimiza o do intestino também. Desenvolvimento do intestino, Tem lâminas, trabalhos que mostram lâmina de histopatologia, né? A célula do enterócito, as microvilosidades lá em escova bem desenvolvidas, assim, as que recebem leite de transição. Então, tem que dar um jeitinho ali de ofertar na fazenda. Porque... Esse é importante, ainda é uma luta. Eu acho que, mas a questão realmente é de manejo, para separar, para dar para o animal que está ali na fase que precisa tomar, né? Daí tem essa, mas tem que, às vezes é um tanque inteiro, né? Não, já jogou direto no tanque, misturou tudo e... Assim, fazenda que tem bastante colostro congelado, porque tem fazenda que joga fora colostro, né? Pega esses colostros, descongela e faz um leite de transição, então. Mistura ali com o leite, pelo menos para as bezerrinhas ali até 5 dias. Então, é uma forma, talvez, de você... Um manejo mais fácil, né? Que daí, se não precisar separar as vacas, enfim... Talvez tem alguns trabalhos que mostram usar o colostro congelado da fazenda para tratamento da diarreia também. Porque é cheio de célula que vai trabalhar localmente ali no intestino, né? Então, acho que mais pra frente vai mudar bastante essa questão. Tem que mudar, né? Na verdade, isso é... Hoje tem produto até comercial para aleitar as bezerras, né? Com colostro. Então, assim, isso eu acho que é uma tendência as pessoas até olharem diferente quando vê isso, né? Se tem para vender, então dá pra você usar o que você tem em casa, né? Sim. Então, é até para lembrar disso. E essa parte desses cuidados com a coleta, a higiene também, eu acho que é um ponto alto pra gente pensar em a questão desse controle mesmo, né, da doença. Até a Gabriela comentou lá que vocês começaram a fazer o procedimento da limpeza e desinfecção dos baldinhos, né? Tem quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que faz 1 ano, mais ou menos. Não sei se chega a fazer 1 ano, talvez meio ano, agora não sei muito bem. Sempre foi feito, mas
É aquele negócio, eles achavam que tava limpo, mas se você fosse passar um swab lá e fazer uma análise, era uma bomba de bactérias. Então, era sempre limpo, mas a gente precisou fazer um protocolo realmente de limpeza para eles seguirem esse protocolo e os baldinhos ficarem bem limpos. Tudo é um processo, né? Bem feito, detalhado. Lavar mesmo com detergente alcalino, fazer o processo do enxágue, fazer a desinfecção depois, deixar secar, né? Sem amontoar. A gente vê muito, é muito comum, né? Amontoa todos os baldinhos, ou às vezes nem lava, põe no chão. Tem várias formas erradas, na verdade. Ou às vezes, sei lá, não consegue arrumar uma outra forma, mas a gente sempre dá pra dar uma melhorada, né? Isso não tem, acho que não tem muita desculpa, porque também, nem que seja uma água e sabão. É melhor do que nada, né? E aí é importante também a gente pensar na desinfecção das instalações, né? Limpeza e desinfecção das instalações, que eu acho que isso ainda é mais difícil de conscientizar. Hoje, a gente tem trabalhado muito à frente da biosseguridade, então ali no setor, né, na saúde animal, para estimular essa questão, no sentido de que conforme você melhora a sanidade, né, do ambiente, da fazenda, você reduz doenças também, e isso entra muito forte para a diarreia, porque como ela é multifatorial, a gente tem vários fomites dentro da fazenda que a gente não sabe que tem, e quando você começa a fazer o diagnóstico da situação, você vê que você tem muita oportunidade de melhoria sem você fazer investimentos de fato, né, na propriedade. Só que essa questão de lavar e desinfetar casinhas ainda eu vejo que é mais difícil. Até você comentou das casinhas de madeira, né? Então, esse ainda... não, mas o meu é de madeira, não dá pra lavar. Beleza, você pode raspar, você pode passar uma vassoura de fogo, você pode passar a caldecal, dá pra você dar um jeito, mesmo que você... E caprichar em colostragem. Que daí também você consegue mitigar, né, as ocorrências de diarreia. E até dentro disso, assim, Hanna, como que é pra você, a tua opinião em questão de vassoura de fogo, assim? Porque eu olho como uma oportunidade para controle de muitos agentes, né? Numa forma não tão... acho que difícil, assim, a gente tem que fazer o processo. A gente não tem nenhum estudo mostrando ainda, fique tantos segundos na superfície e tal. Eu até achei, esse tempo atrás eu tava na loucura no futuro de querer achar um tempo certo de contato da chama com o local. E eu vi um negócio de 1900 e não sei quanto lá, que falava só vassoura de fogo e controle de salmonela. E era só, mas não falava de tempo. A avicultura tem muito mais propriedade nessa parte, né? Mas pra você, assim, como é? Você acha que é válido, assim, até pra as pessoas que estão escutando a gente, né? A tua opinião, assim, dessa... A minha opinião é assim, ó, se você precisar usar só uma ferramenta, usa a vassoura de fogo, que é melhor best ever, assim, da vida. A gente pensa, eu sempre falo pro pessoal, tudo que você conseguir controlar o cripto, você consegue todos os outros patógenos. Porque o cripto, o ossisto do cripto, ele é muito resistente. E ele se protege com a gordura das fezes. Então, às vezes, por exemplo, você fala assim, usa dióxido de cloro, que é o que funciona para cripto. Se você não passar um detergente alcalino antes, né, ou detergente ácido, depois detergente alcalino, enfim. Para você tirar essa gordura de cima do ossisto, ele também não vai ter ação. Então, o pessoal fala, o cripto é sensível a cloro. Se você tirar essa gordura das fezes, passar o detergente ácido, detergente alcalino e lavar com cloro depois, ele é sensível. Então, assim, todo esse processo, entendendo esse processo de como você mata o Cryptosporidium, você vai conseguir matar vírus e bactéria também. E o cripto, ele é sensível à dessecação. Então, ele acima de 70 graus, ele já morre, né? Se já é inativo o ossisto. Por isso que a vassoura de fogo é ótimo. No meu trabalho de doutorado, o que eu fiz? Como cada fazenda tem o seu próprio protocolo, eu separei o seguinte. Fazenda que utiliza só desinfecção mecânica, que é só a raspagem da baia. Fazenda que utiliza desinfecção mecânica com algum tipo de sanitizante, né? Ou amônia quaternária, ou Virkon, ou enfim, qualquer outro detergente, enfim. E fazenda que utiliza 3 processos. Então, lá, mecânica, algum desinfetante, mais a vassoura de fogo. Então, quando a gente fez análise individual, os que faziam 3 tipos de desinfecção tiveram uma prevalência menor. Então, se puder coloca na propriedade. E se não tiver como, por exemplo, casinha de plástico, né? Coloca no sol. Que o sol já vai dar... Também é o melhor desinfetante. Esse também é muito bom. E eu acho que até quando a gente foi falar de biosseguridade, em Bezerra, a gente fez um evento, um dia de campo, a gente levou um quadrinho, assim, mostrando a redução da carga microbiana no ambiente conforme as etapas de limpeza elas eram feitas. E é muito legal, porque a gente bate a água, você vê assim, tá limpo, né? Aos olhos. Mas se você, que você falou do suave, né? Pega e passa ali o suave e vai fazer um cultivo,
Não tá limpo, nada limpo, né? Fora que a gente tem a questão de formação de biofilme. Então, as colônias de bactérias que vão se agregando ali e, de repente, dá esses surtos, né? Que a gente não sabe de onde tá vindo, mas, na verdade, ele tá ali escondidinho, né? Quietinho, naquela colôniazinha que a gente tá cultivando, sem querer, né? Então, essa etapa toda de você fazer a remoção mecânica, fazer a aplicação de um detergente, né, o alcalino, para quebrar, né, a cápsula da bactéria, do vírus, né, do cripto. E essa parte do enxágue, desinfecção, para daí você praticamente zerar, né? É como se a gente tivesse quase que uma nova instalação ali, quando a gente faz esse processo todo bem feito, né? Então, e você vê que muitas vezes, até tem lugares que a gente tem um volume de parto muito alto, mas se esse protocolo está muito bem feito, não tem esse impacto tão grande nesse realojamento de animais rápido, porque a instalação está como se nunca tivesse sido usada, né? Está muito baixa a carga de contaminação lá. Então, isso é muito importante e eu vejo que, querendo ou não, quem está crescendo está se preocupando, né? Quem está crescendo na produção, porque vê que não tem outra saída, né? Tem que enxergar com outros olhos. Mas assim, né? Dando uma resumida no caos aí, o que para vocês, assim, né? Para as duas, assim, o que a gente pode deixar, né? Como umas dicas práticas, assim, nessa identificação das diarreias no dia a dia, nesses controles, assim, como que quase uma mensagem final também. Eu acho que para quem é produtor, a principal recomendação é treine a sua equipe, dê informação para eles, porque é o que vai fazer o negócio rodar. Você precisa de uma equipe bem treinada, uma equipe que trabalhe junto para eles entenderem que o que eles estão fazendo ali vai interferir no pessoal que está lá tirando leite. Então, a minha principal dica é essa. Tem uma equipe bem treinada que esteja trabalhando junto com você e com toda a equipe da fazenda. Também acredito nessa questão da capacitação, né, da equipe e estabelecer protocolos, né, procedimentos padrões. Não fica trocando de sanitizante, trocando de antibiótico, trocando de produto. Trabalha com nenhum pensamento, né? Faz isso por um tempo, treina a sua equipe nesse procedimento e lógico, né, informação de qualidade. Então, tenha um técnico, tenha uma pessoa que te dê assistência ali, que realmente saiba o que está falando, que tenha esse conhecimento sobre os diferentes patógenos, sobre os diferentes produtos a serem utilizados, sanitizantes, enfim. É informação mesmo que a gente precisa, né? E a informação na fazenda também, né? Eu vejo que esse passou do assunto ali, mas a gente anotar as informações para ter dados para mensurar o que está acontecendo, né? Porque senão a gente só vai ficar no achismo, não sabe qual é a fase, né? Então, estimular essas anotações, eu vejo que também é um caminho para a gente, a fazenda contar para a gente o que está acontecendo, né? Não só largar a anotação também, né? Anotar e monitorar todos os indicadores, até para os funcionários, né? A gente quer capacitá-los, mas por que eu quero capacitá-los? Eu quero capacitá-los porque, olha, que nosso nível tá aqui e nós vamos querer chegar aqui. Então, eu vejo que isso lá na fazenda foi uma coisa que mudou muito, assim. A gente sempre tinha treinamento, sempre ia pessoas capacitadas treinar eles, mostrar o que tinha que fazer, mas as anotações eram tudo meio mais ou menos e a gente não gerava dado com aquilo. Então, eles anotavam, mas ninguém usava para nada. Não tinha uma ação... depois da gente analisar as anotações deles. Então, faz mais ou menos um ano que a gente também fez um quadro de indicativos mostrando certinho, essa é a meta, quanto que a gente está. Em vários fatores, né? A incidência de diarreia, incidência de pneumonia, ganho de peso. E eu vejo que isso estimula eles verem, tipo, nossa, o que aconteceu que esse mês deu mais diarreia? Ou o que eu posso fazer para mês que vem eu voltar a estar bem? Então, eu acho que mostrar... É o que eu falei, trabalhar junto com a tua equipe. Não adianta você saber, a diarreia aumentou. Mas então, mostra para eles e... Olha, pessoal, a diarreia aumentou. Vamos prestar mais atenção nos pontos que a gente combinou. Seguir os protocolos que foram estabelecidos. Eu acho que a anotação realmente é um ponto muito importante e mostrar para a equipe que a anotação deles tem importância, não só anotar. Sim, justamente. Isso. Tem algumas fazendas que já estão trabalhando com bonificação, né, de funcionário. Então, mês que vocês trabalharem com diarreia abaixo de 15%, ou
que não tiver perda de bezerra, eles ganham uma bonificação a mais de salário. Então, talvez seja um estímulo também. Assim como às vezes tem pro leite, né? Tipo, pra produção ali de leite. Estabelecer umas métricas e também trabalhar com esse tipo é legal. Com certeza. Oi, gente, fiquei quietinha, só tava ouvindo. Tá vivo, né? Não, tô aqui, tava aprendendo, tava tentando. Não, foi bem legal, fluiu bastante aí. Eu tava com as minhas perguntas todas prontas aqui, mas vocês já foram só auto-respondendo. A Day seguindo com as perguntas foi perfeito, assim. Eu também tinha algumas perguntas aqui, não sei se vai ficar repetitivo, mas é uma mensagem final para a Hannah, né? Qual mensagem que você gostaria de deixar para os produtores, né? Sobre a importância do controle de diarreia neonatal? Eu acredito que fazendas que já trabalham com esse controle melhor, sobre tudo que a gente conversou aqui, conseguem ter vacas mais produtivas, conseguem ter funcionários que parem mais tempo no bezerreiro, porque nenhum funcionário gosta de ficar tratando bezerra, nenhum funcionário gosta de ficar lavando o baia que tem diarreia. Então, fazendas mais que trabalham com uma sanidade melhor, né? O funcionário gosta mais, ele tem prazer em trabalhar na fazenda. Então, para o produtor, é um estímulo, né? Trabalhar com esse tipo de prevenção, trabalhar com essa sanidade. Então, vê por esse lado. Você não está colocando só dinheiro, essas bezerras não estão levando teu dinheiro só e você, né, perdendo investimento. Você está investindo, pensa como um investimento. Então, você vai receber, ela vai te responder, ela vai te retornar mais para frente, ela mesma vai se pagar, né? O investimento que você fizer ali nelas, né? Nessa classe tão bonitinha, fofinha. No início a gente estava comentando até da nossa região, né? Por ela se tratar como um bacia do leite, referência e tudo mais. Você comentou que já trabalhou nessa região. Hoje você está trabalhando em outra região que não seja aqui? Isso. Eu fico mais no escritório, né? Lá em Patrocínio Paulista, que é onde é a matriz, a fábrica, o administrativo da JA. Temos fábrica em São Paulo também, mas fica o pessoal, a diretoria fica lá em Patrocínio Paulista, que os proprietários são de lá, então a fábrica é lá. Mas eu faço essas viagens a outras regionais, né? Então, hoje a JA tem uma equipe de quase 250 pessoas no campo, entre elas a maioria, 70%, 80% é veterinário, então eu acompanho eles nas fazendas, né? Por isso que eu falo que conheci fazenda em Minas, Goiás, enfim, no sul, né? Mais ao sul. Então, tenho esse trabalho tático, né? Em alguns lugares. E esse seu conhecimento, assim, tem alguma referência também nesse controle dos bezerros? Ou a gente também se destaca por esse controle? Também se destaca essa região aqui. Assim, quando você vai, por exemplo, estado de São Paulo, até Goiás, Minas, tem muitas fazendas muito tecnificadas também, né? Que também a gente vê, assim, que... Poxa, mês passado, novembro, eu acho... Novembro ou outubro, não lembro. Eu estive na Fazenda Bela Vista, na Canto Porto, então eu fiquei boca aberta, assim, com o manejo deles lá, né? São também muito controladinhos, tem alguns desafios diferentes, né? Que a gente tem muito problema com tristeza lá, que aqui a gente não tem tanto, mais anaplasma pela mosca, mas não temos tanto problema com carrapato, mas enfim. Então, eu acho que é mais relacionado ao nível de tecnificação da propriedade. Como aqui tem uma concentração muito alta de propriedades com nível mais tecnificado, por isso que a gente fala dessa região, né? Mas, por exemplo, você vai para o Nordeste, tem fazenda, vixe, que dá show, né? Em tecnificação. Então, quanto mais a fazenda se tecnifica, eu acho que para frente são as que vão sobreviver no mercado, porque o mercado do leite é muito instável, né? Esse ano, nossa, a gente viu uma baixa, assim, histórica, o pessoal realmente passando dificuldade. Quem não se preparar, quem não tiver andando para andar para frente mesmo, pensando na tecnificação, vai ficar para trás. Então, o futuro são essas propriedades mais tecnificadas, né, que vão sobreviver na atividade. E, Gabriela, quais os principais desafios e oportunidades para o futuro da produção do leite mais saudável e sustentável? O principal problema, eu acredito que venha se tornar aqui no Brasil também mão de obra. Por sorte, a gente tem uma equipe muito boa na fazenda, que trabalha muito bem junto com a gente, mas a gente vê que países como Estados Unidos ou países na Europa já têm a mão de obra como um problema. E, assim, o que eu vejo para o futuro é o que vem sendo falado aqui. As leiterias vão ter que se tecnificar cada vez mais,
buscar novas tecnologias, ver dados. Hoje em dia, propriedades que vão bem são propriedades que analisam os seus dados. Eu posso melhorar no bezerreiro, igual foi falado, anota, mas não toma atitude em cima disso, tem pouca diarreia, mas quanto? É um setor que você tem que prestar atenção, que você tem que melhorar. Então, eu acho que o futuro do leite é isso, é se tecnificar e analisar dados e tomar atitudes relacionadas com os dados que foram analisados. E a Dai não dava para fugir também, né? Que nem fiz pergunta para você. Como que os profissionais da área de saúde podem contribuir para a redução da diarreia? Olha, eu acredito que é muito ligado à questão dos treinamentos, né? Eu acho que treinar para identificar rápido as diarreias, que eu acho que esse é um desafio ainda, a gente identificar rápido, né? E ter a conduta adequada, mostrar o que é o melhor para a saúde do animal, né? No caso ali. E a gente precisa também fazer esse monitoramento. Eu acho que ainda tem muitos técnicos de campo que também não dão esse valor aos dados. Então, a gente precisa monitorar dados, ser mais teórico em alguns momentos para poder analisar esses dados, né? Saber o que fazer com os dados, né? Usar isso a nosso favor e a favor da fazenda também, né? Então, conforme a gente vai fazendo essa discussão, mostrando e monitorando, a gente tem, eu acho que mais sabedoria para tomar as decisões dentro do sistema também, né? E trazer a equipe nessa discussão de dados também. Porque não é... Porque às vezes, eu acho que isso nem tanto hoje, mas em alguns momentos era muito assim, o produtor e o técnico. Mas quem está lá lidando é o funcionário que está lá e ele não está sabendo do que está acontecendo de verdade, né? Então, eu acho que é mais nesse aspecto da gente saber monitorar esses dados, estimular essa anotação de dados e treinar quem está com a gente ali. A gente busca muito isso, essa questão dos treinamentos, né? Educação continuada, essa conversa direto com o funcionário. O treinamento prático também, não só mostrar no slide, né? É estar ali junto para pegar na mão e, aqui você faz assim. Eu acho que isso é importante, né? Estreitar esse laço com quem está na ponte direta ali, né? E não deixar de lado a questão de dar o valor à biosseguridade, né? Isso eu acho que é muito importante, né? A gente tem ainda muito espaço para trabalhar a biosseguridade na maioria das fazendas leiteiras. Isso aí, com certeza, ainda está engatinhando, né? Mas eu acho que seria mais... resumidamente falando, para não falar mais 3 horas, é mais ou menos Se isso. deixar, vai, viu? Vai sim, não tem dúvida. Tranquilo. Você falou em dados, a gente tem algum dado relacionado à mortalidade dos bezerros ou não? A nível Brasil, é muito amplo, assim, que nem a gente tem... Eu tava pesquisando para fazer meu trabalho até, minha tese, né? Tem trabalhos que mostram 20%, 10%, 8%. É um número muito alto, né, se a gente for ver. Mas depende do grau de tecnificação, como eu falei anteriormente também, né? Então, tem fazenda que chega a mais do que isso. E épocas do ano também, né? Eu acredito. Mas, assim, não pode passar de 5% estourando 3% lá, né? Tem fazenda que trabalha com 1% de mortalidade. Até a gente usa um pouco algumas réguas do USDA, né? Que daí ele fala em abaixo de 3%, diarreia abaixo de 15%. E aí vai, né? Porque o nosso, a gente precisaria, né? Fazer esse levantamento nacional, porque também muda, né? Muda relevo, muda, né? A questão dos manejos, muda o clima. Então, tem muito, né? Não que o melhor, até quando perguntam qual que é a mortalidade, é melhor não ter, né? Mas a gente tem que ser realista e saber que em algum momento vai ter. Vai ter. Então, é trabalhar mais sempre para baixo, né? E quando a gente fala em nível de tecnificação, não tô falando em tamanho de fazenda. Não tem nada a ver com tamanho de fazenda. Uma fazenda pode ter 30, 40 vacas em lactação e ser uma fazenda com procedimentos, bem tecnificada, bem informada. Gente, olha, eu já puxando a pergunta, a gente está se estendendo. Bom, eu queria deixar considerações finais para vocês novamente, né? Deixar a palavra com vocês e, obviamente, te agradecer pelo seu tempo de vocês virem aqui, disponibilizar a gente conversar mais um pouquinho. Nós que agradecemos o convite de novo, foi ótimo, nem vi passar o tempo, aí já estouramos o tempo já. E me coloco à disposição também, né? Quem tiver dúvida, que tiver... Estou sempre aqui pela região ou outras regiões, enfim. Temos a equipe de campo também que tem um trabalho. Hoje em dia, a venda, ela é uma venda consultiva, né? Então, o vendedor não vai ficar enfiando produto em você. Vai
querer saber informação, se não tiver o produto para oferecer, vai oferecer da empresa parceira que resolva o problema, né? Todo mundo está trabalhando para uma pecuária mais lucrativa, mais sustentável, então a gente está seguindo sempre no mesmo pensamento, na mesma linha. Então, contem com a JA também nesse desafio. É isso, obrigada, pessoal. Espero que tenha agregado alguma coisa. Bastante, né? Acho que foi uma conversa bem interessante, bem produtiva, e quem escutar acho que vai abrir a mente, assim, para muitos olhares. Tomara. Isso aí, gente. Quem tá nos ouvindo ou nos assistindo, forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.